primeira fase foi ontem, né, dia 27 de abril, domingo. E aqui a gente vai responder nesses vídeos, esse daqui, nos seguintes vídeos, as questões que caíram na prova de conhecimentos gerais, tá? De química, obviamente. Então, começando pela questão 47. Sejam os gráficos 1 e 2, então ele deu aqui esses dois gráficos, em que o PE é o ponto de ebulição e o PF é o ponto de fusão, e aqui tem os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, tá? E a questão pergunta qual é o tipo, né, de se é uma substância pura, se é uma mistura, qual é o tipo, o que é que esse gráfico representa, tá? Então a gente tem que primeiro reconhecer a diferença do gráfico de uma substância na curva de aquecimento, né, de uma substância pura, e a curva de aquecimento de uma mistura, tá? Então vamos aqui fazer o da substância pura. Substância pura. A gente tem ela no seu estado sólido, um ponto em que ela vira de sólido para líquido, a gente vai ter ela no seu estado líquido e um ponto em que ela vira do líquido para o gasoso. E aqui a gente vai ter ela no estado gasoso, tá? E aí o que acontece? O ponto de fusão e o ponto de ebulição da matéria é uma característica física. Ou seja, cada substância tem um ponto de fusão e ebulição bem definidos, tá? Por exemplo, no caso da água, ela descongela a 0 graus Celsius e ela ferve, né, a 100 graus Celsius. Esse seria o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, tá? Enquanto uma mistura, o que é que acontece? Na mistura, a gente tem duas ou mais substâncias. Então, como cada substância tem um ponto de fusão e ebulição bem definido, aqui as substâncias envolvidas nessa mistura também vão ter pontos de fusão e ebulição bem definidos. Então, o que é que acontece? Numa mistura, eu acabo tendo... Deixa eu só terminar o gráfico. Pronto. Numa mistura, eu acabo tendo uma temperatura em que a minha substância 1 ela entra em fusão e a temperatura em que a substância 2 entra em fusão. Então, a diferença, como eu tenho substâncias diferentes, eu vou ter uma temperatura de fusão diferente. Então, a gente tem uma variação aqui. A gente tem uma variação da temperatura de fusão, tá? E a mesma ideia na ebulição. A gente tem um ponto de ebulição de uma substância e o ponto de ebulição de outra substância, o que gera uma variação na temperatura de ebulição. Então, o que vai definir se é um gráfico de uma substância ou de uma mistura é simplesmente os pontos de ebulição e de fusão. Então, substância, ponto de fusão e ebulição constante. Mistura, ponto de ebulição e fusão variáveis. E aí, se a gente analisar o gráfico que a questão mostra, a gente percebe que o quê? A gente percebe que trata-se de uma mistura. Por que a mistura? Porque se a gente analisar, a gente tem aqui uma variação na temperatura de ebulição e uma variação na temperatura de fusão. Então está se tratando de uma mistura. Só que aqui é um caso específico, porque a gente tem dois tipos de mistura. A gente tem a mistura eutética e a mistura azeotrópica. O que é que difere dessas duas misturas é simplesmente a interação das moléculas dentro do meu sistema. Então, o que é que acontece? A mistura eutética, ela se comporta como substância simples, aonde? Na fusão. Lembra que o gráfico de aquecimento da fusão, ela é constante. Então, constante, ó. Então, isso aqui trata-se de uma mistura eutética. E aí, a mistura azeotrópica, ela se comporta como substância simples na ebulição, ou seja, ela vai ter a temperatura de ebulição constante. Então, isso aqui, esse gráfico trata-se de uma mistura azeotrópica. Então, o item que está certo é o item que fala que o gráfico 1 é uma mistura azeotrópica e o gráfico 2 é uma mistura eutética. Item A de aprovação. E é isso, galera. Obrigado. Até o próximo vídeo.